Olá pessoal, eu me chamo Guilherme Rabelo e serei professor da disciplina de Geografia para o Pré-ENEM da Universidade Federal de Rondônia. Traremos as temáticas com maiores incidências no Enem e de início ministrarei o tema de fuso horário, uma temática que acaba caindo com uma certa frequência e que conforme o aluno tem uma certa dificuldade, não tem tanta segurança, teremos questões que serão repassadas aos alunos e que resolveremos juntos na live de sexta-feira para todos os temas abordados até o dia da prova. Vamos lá. Dando início, quando falamos em geografia, se eu falar a grosso modo ou de uma forma geral, é a ciência que faz a definição, semelhança e diferença entre os espaços. Isso que o geógrafo faz e isso que é geografia. Dando início, como eu tinha dito, vamos trabalhar o tema de fuso horário. Então, primeiro, para falar do fuso horário propriamente dito, o que é necessário? A gente entender o quê? O contexto e algumas características. Então vamos lá. Nesse contexto, características, o que eu posso mencionar? A Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, lá em 1884. E o que foi isso? Quando a gente começa a analisar o século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, isso estou falando de 1850 em diante. É impressionante quanto começou a fazer as transações internacionais comerciais que começassem a ficar cada vez mais elevada, né? E o que isso aconteceu? E por que isso aconteceu? Eu preciso saber o contexto que estava ocorrendo, principalmente o quê? Lá na Europa. O que teve diferente em 1850 em diante na Europa? A Segunda Revolução Industrial. Na Segunda Revolução Industrial, fez com que esse comércio fosse potencializado, até porque um dos pontos que marcou a Segunda Revolução Industrial foi a eletricidade e o petróleo, sobretudo quando eu falo em relação ao motor a combustão. Esses fatores começaram a ser utilizados dentro da indústria, aí começou a produzir muito mais do que havia se pensado antes. Então o mundo já havia passado pela primeira Revolução Industrial, que ficou basicamente presa à Inglaterra, e depois na Segunda Revolução Industrial, além da Inglaterra, além da Alemanha, França, Estados Unidos, podemos pensar mesmo até no Japão, tiveram uma participação significativa. Então, quando falamos em relação à eletricidade, petróleo, começou a utilizá-los dentro de fábrica. Então a produção se elevou, ou seja, estou produzindo mais, eu preciso vender mais. Automaticamente, conforme foi aumentando essa produção, a questão comercial também foi crescendo. E essa questão comercial foi dentro e fora do país. E o porquê isso tem a ver com fuso horário? É uma questão de organização. Considerando então que essas transações internacionais e comerciais começaram a ficar cada vez maiores, os portos começaram a ficar cada vez mais congestionados. E isso é um problemão, não é? Porque de repente começa a ter várias embarcações, aí faz uma fila, você está com o seu navio cheio de produtos, só que você precisa descarregar. Só que tem tanto produto que vai ter que esperar alguns meses para poder descarregar, por exemplo, ou um mês que seja. Desse modo, se perderia tempo e dinheiro desse ponto de vista capitalista. Então, diante deste fato, começou a pensar-se em uma organização. E qual que foi a ideia? Considerando então o século XIX, a potência da época era o Reino Unido, ou o país que tinha a maior riqueza, maior influência política ou maior poder militar. Então, a partir do Reino Unido, com outros países que se reuniram nessa conferência, que eu coloquei para vocês, o que eles falaram? Que era melhor começar a determinar os horários. Por exemplo, o meu país vai ter um horário X, o seu vai ter um horário Y, o outro vai ter um horário Z, e assim por diante. E no caso, pensando no Reino Unido, já que era a grande potência da época, eles estabeleceram que o horário seria 0, por exemplo. Conforme vai para leste, a hora vai aumentando, e conforme vai para oeste, a hora vai diminuindo. E o que será demonstrado no mapa no decorrer da aula? O importante nesse primeiro tópico é lembrar do motivo que fez com que existissem horários determinados no mundo, porque anteriormente ao fuso horário era uma bagunça. Imagina a quantidade gigantesca de navios para descarregar ou carregar mercadorias para ser comercializada. Então virava um caos, né? Tendo essa organização de horário, facilitou muito. Não é à toa que os ingleses são famosos por isso, né? Eles são pontuais em seus compromissos. E o que mais podemos falar? Bom,
Considerando que a Terra é quase esférica, né, 360 graus de circunferência, se dividirmos esse valor por 24 horas, teremos aproximadamente um dia. Né? Obtemos 15 graus. E por que ela é quase esférica? Porque os polos eles são levemente achatados. E por que aproximadamente 24 horas? Porque se for levar em conta exatamente um dia, tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para ser preciso. Então vamos levar em conta o horário aproximado. Vou obter o quê? 15 graus. E o que isso tem a ver? Bom, considerando essa circunferência de 360 graus, pensando na circunferência do nosso planeta, quando eu imagino a quantidade de horas em um dia, eu vou ter 24 horas. Então eu pego esses 360 graus, divido por 24 e o resultado que vai me dar é de 15 graus. Significa que a cada 15 graus significa uma hora. Isso que deve ser levado em conta. Com base nesse esquema que eu comentei com vocês, o que temos? A regra geral é: regra geral, um fuso igual a uma hora, que é igual a 15 graus. E o porquê dessa regra geral? Existe exceção? Existe. Olha só. Na Austrália, dependendo do local que você está, um fuso pode ser uma hora e meia e até 1h45. Aí você deve estar se perguntando, que loucura é essa? O que tem a ver se está mais fácil dizer que é 15 graus, que 15 graus é um fuso? É uma hora porque na Austrália não quis fazer dessa maneira. Não faço a menor ideia. Então, quando pensamos nessas diferenças de fusos, a Austrália acaba sendo uma exceção. Existem umas outras poucas exceções, mas quando a gente vai analisar o horário, bem diferente, realmente a Austrália se destaca bastante. Trazendo um exemplo bem próximo do nosso país, nós temos a Venezuela. Ela também apresenta esse caráter. Ao invés de um fuso representar uma hora, um fuso representa 1h30. Em relação a isso, é importante deixar claro que é uma questão de convenção. O país que decide como ele quer estabelecer o fuso horário dele, desde que o mundo inteiro saiba qual é o fuso horário do país, né? Tudo certo. É uma questão de escolha de cada governo, de cada país e como ele quer fazer. Tanto é que temos diversos exemplos em relação a isso. Quando a gente olha para a Rússia, simplesmente o maior país do mundo é a Rússia, e a Rússia é um país grande, de grande extensão territorial, né? No sentido horizontal. Quando a gente olha para o mapa, neste sentido horizontal, vou pensar que a Rússia é um país grande no sentido longitudinal. Esse é um raciocínio que nós temos. Tendo esse tamanho, a Rússia poderia escolher vários fusos horários justamente porque é um país grande nesse sentido longitudinal. E a Rússia tem? Sim. Alguns colocam como 9, 10, 11 fusos horários, ou seja, tem bastante. Por outro lado, quando a gente analisa, por exemplo, a China, que é o terceiro maior país do mundo, só perde para a Rússia e o Canadá, e depois vem a China. Só que o que a China decidiu fazer? Um fuso horário só. Por mais que a China, quando olhamos no mapa, também tenha uma extensão longitudinal significativa, mas mesmo assim ela decidiu adotar um único fuso horário. Mais uma vez, é uma questão de convenção. Se a gente for parar para analisar a Austrália, ela também tem um tamanho significativo. E aconteceu igualmente, ela decidiu que determinado local vai ter uma hora, outro 1h45, outro 1h30, e o porquê? Também não sei. Eles tiveram os motivos deles, mas ela deu essa preferência, né? A Austrália deu essa preferência dos horários. Trazendo para a nossa realidade, no Brasil, temos 4 fusos, mas é importante ressaltar que houve uma época em que o nosso país só tinha 3 fusos. De 2008 até o ano de 2013, nosso país só tinha 3 fusos horários. Aí depois voltaram atrás e agora voltou novamente a ter 4 fusos horários. Então, novamente, essa questão de quantos fusos vai ter cada país, se esse fuso vai ser de 1 hora, 1h30, 1h45, é uma questão de convenção. É o país, o governante, que vai poder escolher isso.
Conforme eu disse, o importante é que o mundo inteiro saiba como funciona o fuso horário do teu país. Analisando o horário de verão, lhe possibilita que você tenha um tempo maior de aproveitamento da luz solar. Se você tem um aproveitamento maior da luz solar, está em um período de primavera e verão. Vai fazer com que, mesmo 8 da noite, isso pensando antes de 2018, antes do país abolir o horário de verão, vai estar calor, né? Pensando nessas estações do ano, talvez não esteja economizando tanta energia, vai fazer com que as pessoas utilizem ar-condicionado, que gasta muita energia. Quando começamos a pensar no uso do horário de verão, realmente tinha-se uma ideia de aproveitar mais a luz solar. Até porque o sol ia por volta das 8h15 aproximadamente, dependendo da região. Só que começaram a perceber que o gasto começou a ficar maior em relação aos equipamentos de refrigeração, sobretudo o ar-condicionado. Então aí começou a se fazer uma conta e ver que não estava compensando tanto assim começar a estabelecer esse horário de verão. No caso, nos dias de hoje, quando a gente pensa na questão de fuso horário em relação à questão econômica, a gente vai pensar em uma questão organizacional. No começo expliquei que o fuso horário foi pensado em relação aos portos, né? Para pegar ou descarregar mercadoria. Nos dias de hoje, os portos ainda são decisivos no fuso, mas um local com maior intensidade na atualidade são os aeroportos, onde é informado o horário local e justamente para não ter essa confusão quando a gente começa a analisar o fuso horário. Bom, antes, quando a Bolsa de Valores não era feita online, também o fuso horário era mais do que importante, porque antigamente a Bolsa de Valores era feita por telefonema. Então, se uma pessoa está no Brasil e quer vender ou comprar ações no Japão, ela precisa entender que a diferença de horário entre os dois países é de 12 horas. Ou seja, se for 5 horas da tarde aqui, será 5 da manhã no Japão. Na atualidade, com a internet, tudo se facilitou em relação à questão de fusos para a aplicação da Bolsa de Valores. Mas, sem dúvida nenhuma, quando analisamos os dias de hoje, principalmente no que tange os transportes, falo em relação à aeronave e embarcações de fuso, tem a hiperimportância do dia dessa forma. De dia dessa forma, né? Bom, continuando. Os países que estão a leste do meridiano de Greenwich possuem a hora adiantada e a oeste a hora atrasa, conforme eu falei para vocês. E demonstrarei no mapa que vai ficar mais claro para vocês, né? Conforme a hora vai para leste, a hora aumenta, e conforme a hora vai para oeste, a hora diminui. Isso é fundamental levar em conta. Comentei agora há pouco dando exemplo do Japão, e o Japão é um bom exemplo de fato. É sempre pensar que o Japão está 12 horas na frente do Brasil. Claro que pensando no horário oficial de Brasília. Então, se agora a aula, no caso, é às 18 horas, que horas vai ser no Japão? Às 6 da manhã no dia seguinte. Resumindo, leste aumenta e oeste diminui. Então, leste adianta e oeste atrasa o relógio. Então, conforme eu falei para vocês, vamos mostrar isso no mapa e vai ficar mais claro para vocês. Esse mapa aponta para a gente os fusos horários e o que podemos identificar nele. Primeiro ponto, estão vendo que no centro, aqui o mapa, vocês estão vendo que no centro, na parte inferior do mapa, tem o 0, que está circulado na parte aqui inferior, na parte de baixo do mapa? Então, toda essa faixa desse 0 significa que tudo que está dentro dessa faixa significa 0, que é chamado o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich era um bairro de Londres e hoje é um distrito de Londres. Então, conforme eu falei para vocês, no século XIX o Reino Unido era a maior potência e eles estabeleceram que lá era o 0. Então, estão percebendo que ao lado direito, ou leste, como identificamos com L no mapa, ele vai crescendo de 60 e 60, e do outro lado esquerdo, ou como identificamos como oeste, também ocorre de 60 e 60, daí você deve estar se perguntando, mas você não comentou que um fuso
representa 1 hora, que representa 15 graus? Exato. E é nessa representação que ele está pulando de 60 em 60. Só que se a gente for colocar a numeração correta de cada fuso, de 15 em 15, dá 15 graus certinho. Perceberam também que varia de 0 a 180 para leste e varia de 0 a 180 para oeste? O que isso significa? Que vai de 0 a 180 de um lado e 0 a 180 do outro, ou seja, formando esse 180 mais 180, que dará 360, que é a circunferência do nosso planeta. Quando começamos a observar a faixa desse... aqui o 0, que é o meridiano de Greenwich. Quando começamos a observar, cada faixa dessa significa 15 fusos, de 15 em 15, conforme eu falei para vocês. É importante lembrar que existem exceções, como exemplo a China, que tem apenas um fuso, apesar da sua grande extensão territorial. Além da questão dos graus de 15 em 15, que o nosso mapa representado está de 60 em 60, eu também posso pensar de outra forma. Logo acima da representação mostra o 0, que é o meridiano de Greenwich, lembrando que para leste a hora aumenta e se for para oeste a hora diminui. Só que olhando para a parte superior do mapa, lá naquela partezinha de cima, percebemos que temos números ao invés de graus. Como exemplo, mais 1, mais 2, mais 3 para leste, e para oeste perceberam que os números é negativo? E o que isso significa? Então, quando eu falo nesses fusos, eles podem ser em graus. Então, de novo, 15 graus representa 15 fusos, que representam 1 hora, regra geral. É dessa forma que vocês devem guardar. E tem outra forma de fazer essa representação, é o chamado. Conforme vocês estão vendo no sentido leste do número, é positivo, e no sentido oeste o número é negativo. Esse chamado mais 1 ou menos 1 significa o GMT, que são as siglas para Greenwich Mean Time. Seria o tempo principal do meridiano de Greenwich. Ou seja, quando eu penso em um sinal positivo, quando a hora está aumentando, é quando vai para leste, e negativo, quando a hora está diminuindo. Ou seja, quando ela está do lado positivo, quando a hora está aumentando, e quando vai para o outro lado, para o oeste, né, no caso, é quando a hora está diminuindo. Bom, o GMT ele varia de 0 a 12 positivo para leste e de 0 a 12 negativo para oeste. Ou seja, quando fazemos a somatória de 12 mais 12, o resultado seria as 24 horas, que equivalem a um dia. Bom, assim finalizamos a aula de hoje. Como eu disse no início, traremos temas que pensamos cair com mais incidência nas provas e será assim que trabalharemos. Eu agradeço a presença de todos e desejo bons estudos. Até a próxima aula.